Arro, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, a gente vai aprender sobre Izanami. Mas antes da gente falar sobre essa deusa, já vou pedindo aqui para você deixar o seu like, contar se você cultua Izanami, como que é seu culto, conta aqui nos comentários. Se por acaso você não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. E mais, se você gosta do meu trabalho, gosta da pesquisa que eu faço, saiba que para fazer essa pesquisa é muito importante ter a colaboração de vocês. Então, se você quiser e puder, eu peço que envie um super chat, um super sticker, um valeu demais. Você pode se tornar membro do clube de membros do canal ou você pode enviar um Pix de qualquer valor. E a chave para o envio do Pix está relacionada aqui embaixo na descrição do vídeo. Bem, então vamos falar sobre Izanami, né? O nome completo de Izanami é Izanami no Mikoto, ou ainda Izanami no Kami. Ela é uma das divindades primordiais do panteão shintoísta japonês, sendo considerada uma deusa-mãe. O nome Izanami significa aquela que convida. Ela é uma deusa da criação e da morte, e junto com Izanagi, é encarregada de criar a primeira terra e diversas outras divindades. Izanami é esposa e irmã de Izanagi, sendo ambos os últimos da 7ª geração de divindades primordiais manifestadas após a formação do céu e da terra. Através da união de Izanami e Izanagi, foi dada a luz ao arquipélago japonês, mares, montanhas, rios, árvores e muitos outros deuses, incluindo a deusa do sol Amaterasu, a divindade da lua Tsukuyomi e o deus da tempestade Susanoo, além de Shina Tsuhiko, o deus do vento, que nasceu da respiração de Izanagi. Bem, gente, já tem vídeo aqui no canal, na playlist sobre os deuses e deusas, sobre Amaterasu e sobre Susanoo no Mikoto. É só dar uma olhadinha na playlist. Bem, dando prosseguimento, além disso, quando Izanagi jogou suas roupas contaminadas dentro do rio, surgiram mais 12 deuses dessas 12 peças. E a gente vai falar um pouquinho mais como é que isso acontece daqui a pouquinho, mais pra frente. Izanami é a ancestral direta da família imperial japonesa e ocupa um lugar significativo na mitologia e na religião shintoísta como a deusa da criação e da morte. A arte japonesa ilustra Izanami como uma jovem de cabelos de ébano que caem em cascata pelas costas, elegantemente vestida com kimonos tradicionais. Sua aparência é notável por seus contornos graciosos e vestimentas intrincadamente, detalhadas que simbolizam seu status divino. A iconografia de Izanami é menos comum do que a de outras divindades japonesas, mas ela é frequentemente representada junto com Izanagi, seu consorte e irmão. Juntos, eles desempenham um papel fundamental na criação das ilhas do Japão, além das outras divindades, de outras muitas divindades. Izanami e Izanagi são retratados como figuras majestosas e divinas, muitas vezes em posturas que sugerem sua função criadora. Na arte, Izanami é tipicamente mostrada com atributos femininos e majestosos, e geralmente retratada em pé, junto com Izanagi, em pé em Ama no Hashidachi, agitando o oceano com a sua lança. O casal celestial é também famosamente referenciado no Santuário das Rochas Casadas de Meotoya, na costa de Futami. 2 grandes rochas ficam no mar e são presas por uma longa corda sagrada chamada Shimenawa. Essa corda é feita com palha de arroz trançada, pesa mais de 1 tonelada e é um símbolo do vínculo matrimonial entre Izanagi e Izanami. No topo da rocha maior, que representa Izanagi, há um portão branco ou torii, que marca o local como um santuário sagrado. Devido à umidade do local, o Shimenawa é substituído várias vezes ao ano com grande cerimônia. O nome Izanami significa ela que convida, ou mulher que convida.
deriva da combinação dos verbos japoneses izanao, que significa convidar ou atrair, e mi, que pode ser traduzido como bela ou mulher. Assim, Izanami pode ser entendida como a bela que convida ou a mulher que convida. Seu nome é dado no Kojiki, datado do ano 712. Tanto como Izanami no Kami, quanto como Izanami no Mikoto, enquanto o Nihon Shoki, datado de 720, do ano 720, se refere a ela como Izanami no Mikoto, com o nome escrito em caracteres diferentes. Os nomes Izanagi, Izanaki e Izanami são frequentemente interpretados como derivados do verbo izanao, que a gente já falou aqui, ou até mesmo de izanafu, inzanapi, do japonês antigo convidar, com o ki, gi para ele, e mi para ela, sendo sufixos masculino e feminino, respectivamente. A tradução literal de Izanagi e Izanami são uma espécie de masculino que convida e feminino que convida. Shiratori Kurakichi propôs uma teoria alternativa que vê a raiz Isa, com Z ou com S, como derivada de Isao, de ortografia histórica Izawo, que significa conquista ou mérito. Alguns países surgiram pela invasão estrangeira, outros através dos povos nômades e alguns, como dizem as lendas, surgiram pelas mãos dos deuses, e esse é o caso do Japão. O primeiro grupo de divindades primordiais, os Koto Amatsu Kami, e as 7 gerações de Kami, ou Kami Yonanayu, que surgiram depois deles, são fundamentais na mitologia japonesa. O mito de criação da tradição do shintoísmo no Japão é embalado por uma bela e trágica história de amor entre o casal divino Izanagi e Izanami. Os mitos da religião popular japonesa derivam de tradições orais codificadas para posterioridade em 2 livros: o Nihon Shoki, publicado no ano 720, e o Kojiki, que foi escrito por um oficial da imperatriz Gemimyo, entre os anos 708 a 714. Uma fonte tradicional, o Kogoshui, foi escrito no ano 807, por Imibe no Hironari, que reuniu tradições orais omitidas do Shihon Shoki e do Kojiki. O texto principal do Nihonji afirma que eles foram a 7ª geração de Kami a existir. No entanto, algumas outras versões afirmam o contrário. Uma versão afirma que Izanami e Izanagi são filhos de Aokashikini. Outra versão diz que Izanami e Izanagi são a 4ª geração de Kami em uma lista com apenas 4 gerações. Assim como em outras mitologias, a crença japonesa concebeu a noção inicial de universo sem forma e caótico, onde entes primordiais, os Kami, assumiram importantes papéis criadores através dos tempos. Antes da formação dos céus e do mundo, existia apenas o caos escuro, com partículas de luz flutuando pela escuridão. Com o passar do tempo, as partículas de luz subiram até o topo da escuridão, e as partículas combinadas formaram Takamagahara, ou a planície do alto céu. A escuridão restante e o caos abaixo se combinaram para formar uma massa, o que mais tarde se tornaria a Terra. Quando Takamagahara foi formado, as 3 primeiras divindades, ou Kami do Japão, apareceram. De um broto de junco, mais 2 deuses apareceram, seguidos por mais 2 deuses. Esses 7 Kami, então, deram à luz 5 gerações subsequentes de divindades, cada uma com um masculino e um feminino, um irmão e uma irmã. A 8ª geração dessas divindades seria o masculino Izanagi e a feminina Izanami. Após seu nascimento, Izanagi e Izanami foram incumbidos pelos Kami mais velhos de dar forma e estrutura ao caos da escuridão flutuante. De acordo com o livro Kojiki, Izanami nasceu do deus Izanagi durante a criação do mundo. No entanto, em outras fontes, ela é retratada como uma deusa que já existia antes do início da criação. Algumas teorias
sugerem que ela era uma deusa ancestral que foi incorporada à mitologia japonesa posteriormente. O céu e a terra se separaram durante esse longo processo criador. Então Izanagi e Izanami, representantes daquela que era então a mais nova geração divina, assumem a atribuição de gerar vida no imenso ambiente líquido primordial. Os primeiros deuses Amenominakanushi e Kunitokotashi invocaram 2 seres divinos à existência, Izanagi e Izanami, e os incumbiram de criar a primeira terra. Para ajudá-los a fazer isso, Izanagi e Izanami receberam uma lança decorada com joias, chamada Ameno-nu-roku, que significa lança celestial. E utilizando essa lança sagrada e sobre uma ponte flutuante entre o céu e a terra, chamada Ameno-ukihashi, eles agitam as águas. E das gotas que respingaram da lança, eles criaram uma ilha chamada Onogoroshima, ou espontaneamente coagulada, a primeira parte sólida do mundo. Retirando a lança, o sal cristalizou em gotas na ponta, e essas caíram de volta do oceano como ilhas. Em outra versão, a lança pingou lama dos mares ainda turvos e caóticos. O mundo de água e terra estava ainda vazio, então Izanagi e Izanami resolveram aprimorar sua criação, moldaram um relevo com montanhas, espalharam vegetação para cobrir o solo e criaram rios para promover a fertilidade. Para ampliar os ambientes do mundo, que conforme a tradição e seu contexto era o próprio Japão, eles celebraram um casamento sagrado. Então eles desceram da ponte do céu e fizeram seu lar na ilha, edificando de maneira espontânea um altar augusto chamado Yashidono. Uma coluna augusta celeste chamada Ameno-mihashira, ou Pilar do Céu, que conforme o Nihonji foi encontrada e não construída, e ao redor dessa coluna, uma sala augusta de 8 brasas. Ameno-mihashira, o Pilar do Céu, a gente tem o Mi, que é um prefixo honorífico, e ao redor dele se construíram um palácio, eles construíram, melhor dizendo, um palácio chamado Yahiro-dono. Um hiro é aproximadamente 1,82 m, então o palácio de 8 hiro teria possuir mais ou menos uns 14,56 metros. Na realidade, Ia era um número sagrado para os japoneses e pode ser frequentemente traduzido como miríade. Deram então, após esses atos, a uma conversa. Izanagi disse: "De que forma teu corpo tem se formado?" Izanami responde: "Meu corpo está completamente formado, mas há uma parte que não tem crescido e está fechada." Izanagi então diz: "Meu corpo está igualmente totalmente formado, mas tem uma parte que tem crescido demasiadamente. Assim, penso que se introduzir aí a parte do meu corpo que tem crescido demasiadamente, procriaremos as ilhas. O que você acha?" Izanami aceitou a proposta de Izanagi e este fez outra proposta para que ambos girassem ao redor da coluna. Amano-mihashira, a coluna, né? É importante lembrar o nome aqui. Izanami girou para a direita, Izanagi para a esquerda. Então, ao se encontrarem, realizariam a procriação. No entanto, depois de terem se encontrado no pilar, Izanami foi a primeira a falar. E ela disse: "Oh, em verdade és um jovem formoso e amável." Depois Izanagi disse: "Oh, que jovem mais formosa e amável." No entanto, Izanagi repreendeu Izanami dizendo que não era correto que a mulher fosse quem falasse primeiro. Apesar disso, eles consumaram o ato da procriação. É importante a gente lembrar que na cultura dos japoneses antigos, a mulher só falava depois do homem e só podia andar atrás do homem, nunca ao seu lado ou à frente dele. Como consequência dessa impiedade, o seu primeiro filho, o primeiro filho do casal, foi um aborto espontâneo e nasceu um ser fraco, feio e sem ossos. E este foi o deus Hiruko, ou menino sanguessuga, mais tarde chamado Ebisu, que se tornaria o patrono dos pescadores e um dos 7 deuses da boa sorte. Hiruko foi abandonado por seus pais e colocado em uma barca de juncos para o mar levá-lo para onde ele quisesse. O segundo filho foi a ilha de Awa, ou Awashima, Ilha da Espuma, de espuma, melhor dizendo.
tanto Hiruko como Arashima não foram considerados filhos legítimos de Izanagi e Izanami. E mais tarde, eles conversaram a respeito do problema de ter engendrado filhos não bons, segundo o conceito deles, e decidiram ir até Takamagahara para consultar os deuses primordiais. Os deuses, mediante a adivinhação, responderam-lhes que a razão do problema era porque a mulher tinha falado primeiro. Assim, o casal de deuses voltou a Onogoro-shima e novamente giraram sobre a coluna, a augusta coluna de Ame-no-me-hashira, e ao se encontrarem, Izanagi falou primeiro dessa vez, seguido por Izanami. Ao terminar, realizaram a augusta união entre ambos e assim começaram a procriar as ilhas. Segundo a lenda, a formação do Japão começou com a procriação de 8 grandes ilhas. A árvore genealógica das ilhas engendradas por Izanagi e Izanami, na ordem de nascimento, são 1. Arashi no Ho no Sawaki no Shima, que é atualmente a ilha de Awaji. 2. Iyo no Futana no Shima, atualmente a ilha de Shikoku. Essa ilha possuía um corpo e 4 caras. Os nomes das 4 caras são os seguintes: Ehime, província de Iyo; Iohiriko, província de Sanuki; Orogetsuhime, província de Awa; Takeyoriwaki, província de Tosa. A terceira ilha, Oki no Mitsugu no Shima, que é atualmente a ilha de Oki, apodado como Ame no Oshikorowaki. A quarta, Tsukushi no Shima, que é atualmente a ilha de Kyushu, e essa ilha possui um corpo e 4 caras. O nome das 4 caras são Shirahiwaki, que é a província de Tsukushi; Toyohiwaki, que é a província de Toyo; Takerimuka Hitoyoji Hinewaki, que é a província de Ri; Takeriwaki, que é a província de Kumasu. A quinta ilha, Ikenoshima, que é atualmente a ilha de Iki, apodado como Amehito Tsubashira. A sexta ilha, Tsushima, atualmente a ilha de Tsushima, apodado como Ame-no Sadeyorihime. A sétima ilha, Sado no Shima, que é atualmente a ilha de Sado. E a oitava ilha, Oroyama Totoyoa Kitsushima, que é atualmente a ilha de Honshu, apodado como Ama Tsumisoraya Toya, olha gente, desculpa, tá? Kitsuniwaki. Essas 8 ilhas que se formaram são conhecidas tradicionalmente como Oyashimakuni, ou País das 8 grandes ilhas. Em seu conjunto, é conhecido atualmente como Japão. No mito não é mencionado a ilha de Hokkaido, nem a ilha de Ryukyu, pois na época em que o livro Kojiki foi redigido, essas ilhas ainda não tinham sido descobertas. Elas eram desconhecidas para os japoneses. Depois de Izanagi e Izanami terem dado à luz as 8 grandes ilhas, eles engendraram mais 6 ilhas. 1. Kibi no Koshima, que é a península de Koshima, apodado como Takehikatawaki. 2. Azukijima Shodoshima, apodado como Oro no Derime. 3. Oroshima Seuoshima, apodado como Orotamaruaki. 4. Himejima ou Himeshima, apodado como Amehitotsune. Shikanoshima é o 5, ou Ilhas Goto, apodado como Ame no Oshio. 6. Futago no Shima, que é o arquipélago Danjo, apodado como Amefutaya. Depois de terem criado o país das 8 grandes ilhas e outras mais, Izanagi e Izanami decidiram dar à luz a outros deuses. Entre estes, os Katakurokushin, os deuses do vento, das árvores e das pradarias. Todos estes de maneira espontânea. Primeiro, Orokoto Oshio. 2. Ihatsushibiko. 3. Ihasuhime. 4. Orotoriwaki. 5. Amenofukyo. 6. Oroyabiko. 7. Kazamotsosuwaki no Oshio.
8. Ohowatsasumi. 9. Hayakitsushiko. E 10. Hayakitsuhime. Também foram criados um número prodigioso de outros deuses, que a gente viu aqui. E esse encontro, de Izanagi e Izanami. Na verdade, mais de 800 kami, que são os deuses, espíritos e fenômenos naturais, existem no panteão shintoísta. Outros filhos notáveis desse casal divino foram Ohowatsumi, que é o deus do mar, Kukunoshi, o deus das árvores, Oroyama Tsumi, o deus das montanhas, e Kagutsushi, o deus do fogo, frequentemente referido em tons baixos como Homusubi durante orações rituais. A versão do Nihonji dessa parte da criação difere um pouco. No Nihonji, eles mantêm seu próprio conselho e não são comandados pelo céu para criar terras e sobre a ponte do céu lançam a lança de joias e criam Onogorishima. Quanto às ilhas criadas por Izanagi e Izanami, o Nihonji não dá um nome a essas ilhas, ou kami, simplesmente afirma que Izanagi e Izanami produziram o mar, os rios e então as montanhas, em homenagem às ilhas óctuplas. A história de Izanami é trágica. Ela foi terrivelmente queimada quando deu à luz ao deus do fogo, Kagutsuki, ou Homusubi. E é dito que muitos kami nasceram de suas lágrimas enquanto ela sofria com seus ferimentos, até que finalmente ela morreu e foi para Oyomi, a terra das trevas, também chamado de Nenokuni, terra das raízes, e Sokonokuni, a terra oca. Essa história é contada no Kojiki e ela conta que Izanami foi então enterrada no Monte Iba, na fronteira das antigas províncias de Izumo e Hoki, perto da atual Yasugi da prefeitura de Shimane. Izanagi ficou tão zangado com a morte de sua esposa que matou o recém-nascido. A vingança foi rápida. Izanagi cortou o deus do fogo em pedaços com sua espada. É dito que muitas novas divindades surgiram de cada pedaço a partir do sangue do deus, incluindo as divindades do metal, das rochas e montanhas, e de novos deuses do fogo e dos vulcões a partir de sua cabeça. Desolado, Izanagi seguiu Izanami até o Yomi. A princípio, Izanagi não conseguia vê-la, pois as sombras escondiam sua aparência. Ele pediu que ela voltasse com ele. Izanami informou Izanagi que era tarde demais. Ela já havia comido a comida do submundo e agora era uma com a terra dos mortos. Ela não podia mais retornar aos vivos, mas tentaria pedir permissão para sair. Ao chegar lá, Izanami pediu para que seu marido não olhasse para ela, voltasse para a terra e que aguardasse enquanto tentaria escapar do Yomi. A notícia chocou Izanagi, mas ele se recusou a deixá-la em Yomi. Enquanto Izanami dormia, Izanagi pegou o pente que prendia seu longo cabelo e acendeu como uma tocha. Sob a repentina explosão de luz, ele viu a forma horrível da outrora bela e graciosa Izanami. O impaciente Izanagi não obedeceu e olhou para sua esposa, que estava irreconhecível e com uma aparência cadavérica deteriorada, assustadora, infestada por agentes da decomposição. Ela agora era uma forma, de carne apodrecida com larvas e criaturas imundas correndo sobre seu corpo devastado. Quando a viu apodrecendo e coberta de larvas ao acender uma fogueira, Izanagi ficou horrorizada e fugiu. Izanami acordou, gritando e indignada, e correu atrás dele. Ela também enviou Yakuza no Ikazuki no Kami, que são os demônios que são como Raijin, e Shikomi, que são as mulheres sujas ou mulheres feias, para caçar Izanagi e trazê-lo de volta para Yomi. Em sua fuga, ele tirou uma grinalda de sua cabeça e a atirou no solo, convertendo-a em um cacho de uvas. As Yomotsukomi começaram a comê-las, dando a Izanagi uma espécie de vantagem, uma dianteira, mas logo o alcançaram novamente, de modo que ele rompeu a outra presilha do laço direito de sua cabeleira e atirou-a ao solo, transformando-a em brotos de bambu, provocando as Yomotsuhiko que as comessem, que comessem os brotos. Elas pararam e começaram a brigar entre si pelo broto de bambu, e assim Izanagi pôde se livrar das mulheres horrendas.
Não satisfeita, Izanami decidiu lançar os 8 deuses do trovão e os 1.500 guerreiros do mundo de Yomi para continuar com a perseguição. Izanagi desembainhou sua espada de 10 palmos e brandiu com ela, fazendo um barulho ensurdecedor a ponto de fazer cair muitos dos guerreiros que o perseguiam. Ao chegar a Yomotsu Hirasaka, aquele apêncio, né, aquela ponte prêncio que ligava o Yomi à Terra dos Vivos, Izanagi tomou 3 pêssegos de uma árvore que tinha crescido naquele lugar e golpeou com eles, e todos os que lhe perseguiam fugiram. Assim Izanagi declarou: socorram a todas as pessoas quando estiverem cansadas e em dificuldades. Os ditos pêssegos receberam o nome de Orokamuzumi no Mikoto. Essa característica narrativa é de influência chinesa. Na China, o pêssego é tratado como uma fruta amuleto sagrada. Izanagi no Mikoto irrompeu pela entrada e empurrou uma pedra na boca do Yomotsu Hirasaka, que é a caverna que dava entrada para Yomi. E ele colocou essa pedra, né, para criar uma separação entre o mundo dos vivos e dos mortos, bem como para separar Izanagi de Izanami. Izanami gritou por trás dessa barricada impenetrável e disse a Izanagi que se ele a deixasse, ela destruiria 1.000 moradores vivos todos os dias. E ele respondeu furiosamente que daria vida a 1.500 moradores. A tentativa de Izanagi de resgatar Izanami do submundo resulta em sua fuga desesperada ao perceber a transformação de Izanami em uma criatura horrível, o que simboliza a separação definitiva entre a vida e a morte. O desfecho do mito criador protagonizado por Izanagi e Izanami foi a definitiva separação do casal, pois a morte é um processo irreversível. O Kojiki fala da morte de Izanami e de seu túmulo, que estava localizado na fronteira entre o país Izumo e Hoki. Isso implica que Izanami transferiu sua alma para um animal e um humano antes de sua morte, mas não afirma se Izanami teve ou não encarnações. Diz-se que Izanagi realizou uma limpeza ritualística, chamada Harai, após testemunhar o corpo em decomposição da sua esposa, Izanami. Na religião shintoísta, o banho de Izanagi é considerado a fundação das importantes práticas rituais de purificação, que são as Harai. Essa é a explicação tradicional para esses rituais de purificação realizados em santuários shintoístas, onde os frequentadores do santuário se lavam com água antes de entrar no espaço sagrado. Enquanto se banhava, Izanagi deu à luz a Amaterasu, a deusa do sol, do seu olho esquerdo. O deus da lua, também Tsukuyomi, do seu olho direito. O deus da tempestade, Susanoo, do seu nariz. E embora semelhante em muitos aspectos, a versão do conto de Izanagi e Izanami no Hironshoki difere da versão Kojiki, porque Izanagi não desce ao Yomi, residindo permanentemente na ilha de Awaji em um templo. Além disso, no Nihonshoki, as 3 divindades, Amaterasu, Tsukuyomi e Susanoo, foram ditas como tendo sido criadas por Izanagi e Izanami ao invés de Izanagi sozinho. Depois que Izanagi cumpriu sua missão divina, ele construiu para si uma residência na ilha de Araji, onde viveu para sempre e em total reclusão e silêncio. Kojiki relata que, como resultado desse evento, Izanami foi chamada de Grande Kami de Yomi, ou Yomotsu Okami, e Grande Kami Perseguidor de Estradas, ou Shishiki Okami. O relato de Kojiki também retrata Izanami como não tendo relação com o nascimento dos 3 filhos nobres, ou Amaterasu, Tsukuyomi e Susanoo, e, portanto, não tendo relação com os Kami ancestrais da família imperial. O Kojiki relata que após dar à luz à terra, ou Kunilmi, deixa eu tentar falar esse nome, tá, gente? Kunilmi, Izanagi e Izanami deram à luz a inúmeras outras divindades, como a gente já sabe. De acordo com o Nihonji, ela e o seu marido então se uniram e criaram Amaterasu, Tsukuyomi e Susanoo. Embora decidiram que Amaterasu e Tsukuyomi deveriam governar o céu, e então enviaram eles para lá. Susanoo, por causa de sua natureza violenta, eles enviaram para Yomi. Apesar das versões, né, que Izanami participou
né? Foi mãe também dos 3 deuses, né? Existem, no Kojiki é dito que Susanoo pelo menos chama Izanami de mãe, mesmo ela não ter desempenhado nenhum papel no seu nascimento, nessa versão. Quando Izanami deu à luz a Kagutsuki, ela foi queimada e morreu. Durante esse tempo, em seus lançamentos mortais, ela teria dado à luz a 3 kami finais: Kanayamabiko, Mizuhanomi e Haniyamahime. Isso é retratado no Nihonji. O Kojiki concorda, no entanto, dá a cada um dos 3 kami mencionados um irmão, sendo eles Kanayamahime, Yakumusubi e Haniyasubiko. Deve-se notar que sua morte não ocorre no texto principal do Nihonji, mas em uma de suas entradas que começa com "em um escrito é dito". No entanto, mais tarde, Susanoo afirma no texto principal que deseja se juntar à sua mãe em Iomi, mostrando, portanto, que ela morreu em algum momento. Além de tudo que já foi dito aqui, o Nihonji tem versões alternativas dessa história, todas começando com "em uma escrita é dito". Em uma versão, Izanagi visita Izanami em Iomi e, no entanto, ela se torna invisível após pedir que ele não olhe para ela. Ele ignora, acende a tocha, então, e vê tudo que a gente já sabe. Então ele fugiu e os kami do trovão perseguiram ele. Alcançando o pessegueiro, ele joga um pêssego no chão, fazendo com que os trovões fujam, e então joga seu cajado Funadonokami. E em outra versão, Izanami diz para não olhar para ela, Izanagi se recusa, olha, ela fica irritada, e ela diz que se ele olhar para sua forma nua, ela vai fazer o mesmo, e com raiva eles se divorciam em Iomi. Izanagi cospe no chão, criando o kami Hayatamano, e então se purifica, criando o kami Yomotsukotosakano. Na passagem de Iomi, Izanagi diz que estava fraco para lamentar o fim do relacionamento. Então ele é visitado pelos guardiões da passagem de Iomi, que lhe dão uma mensagem de Izanami, dizendo que juntos eles não criarão mais ilha. Aparentemente, então, o kami chamado Kukuri-hime aparece e diz algo agradável para Izanagi e desaparece. Tomado pela tristeza, Izanagi viajou para Iomi para resgatar Izanami. Bem, o corpo de Izanami foi sepultado em Hibayama, de acordo com o Kojiki. No Nihonji, ela teria sido enterrada na vila de Arima, na província de Ki. No passado, o culto a Izanami estava mais intimamente ligado às práticas funerárias e à veneração dos ancestrais. Templos e santuários dedicados a ela eram locais de rituais para apaziguar os espíritos dos mortos. No ano de 1988, foi descoberta uma tumba em Sakurai, perto de Nara, que se acredita ser a tumba da imperatriz Suiko, uma das primeiras líderes do Japão. A tumba apresentava vários artefatos, incluindo espelhos e pentes de bronze, que se acredita terem sido oferecidos aos deuses como parte de um ritual. A descoberta desses artefatos sugere que as divindades femininas, como Izanami, eram adoradas e reverenciadas na época. Cada imperador e imperatriz japoneses na longa linha de sucessão familiar podem traçar sua ancestralidade e direito divino de governar diretamente as divindades, que, de acordo com a mitologia japonesa, formaram as ilhas do Japão a partir da escuridão turva da terra abaixo dos céus. Essa linhagem ancestral e os mitos e lendas que cercam criaram uma base forte para a cultura japonesa e o shintoísmo. Hoje em dia, a adoração a Izanami ainda é praticada, especialmente em locais específicos, como o santuário Izanami no Mikoto, no Awajishima. As cerimônias modernas podem incluir oferendas de alimentos, orações e rituais de purificação. Quanto aos festivais e rituais, tem o Obon, também conhecido como um feriado, que é essencial, que segue o dia do Ano Novo. Como um festival budista, o Obon é celebrado em meados de agosto para dar boas-vindas aos espíritos dos ancestrais. De acordo com a crença budista, durante essa ocasião, as almas dos ancestrais vêm visitar os vivos e são reverenciadas. Como tal, Izanami é frequentemente lembrada e honrada como uma deusa da morte durante o Obon. Para comemorar esse festival, as pessoas realizam vários rituais, visitam túmulos ancestrais e oferecem comida, bebida e incenso para homenagear os que partiram.
Esse é um momento para respeitar os ancestrais e buscar as bênçãos da deusa mãe shintoísta. O Obon é um momento para se conectarem com as raízes da família e da história. Esse festival destaca a importância de homenagear e lembrar aqueles que vieram antes de nós e reconhecer o papel dos ancestrais na vida de cada um. Quanto aos templos e monumentos, temos Izanami Jinja, que fica localizado na ilha de Awaji, um santuário que é dedicado a Izanami e que celebra sua contribuição na criação do Japão. E também tem o Taga Taisha, que é um dos santuários que reverencia tanto Izanami quanto Izanagi, localizado na província de Shiga. A mitologia de Izanami tem sido representada de diferentes maneiras ao longo dos anos. A história da visita de Izanagi no mundo dos mortos, por exemplo, foi interpretada como um conto de amor e tristeza em algumas versões, enquanto outras o retratam como um mito sobre a criação do mundo. A mitologia japonesa é uma fonte rica de histórias e lendas, e a história de Izanami é apenas uma entre tantas. Celebrada como tecelã divina da criação e como deusa da criação, a habilidade mais notável de Izanami é trazer nova vida. Reconhecida por sua contribuição para a criação das ilhas japonesas e por ser a origem de muitos kami essenciais e fundamentais, ela concedeu ao mundo o kami do mar, vento, árvores, montanhas e outros fenômenos naturais. Mesmo nas dores de uma morte dolorosa, Izanami deu à luz kami de suas lágrimas de dor. Mesmo após sua trágica morte e descida ao submundo, a deusa da morte obteve um conjunto de habilidades formidáveis, incluindo o poder da própria morte e a habilidade de controlar deuses e espíritos que habitam o mundo dos mortos. Izanami tem um profundo conhecimento e entendimento do universo. Sua sabedoria vem de suas contribuições significativas para a criação do mundo e a habilidade de manter os reinos da vida e da morte. Como deusa da criação, seu poder é inigualável e sua compreensão do reino da morte é insuperável. Izanami pode cruzar ambos os domínios, tornando-a uma das divindades mais respeitadas e admiradas da mitologia japonesa. Izanami deixou uma marca indelével na paisagem cultural do país. Sua história serviu como fonte de inspiração para inúmeros escritores, poetas e artistas que encontraram em sua vida um símbolo poderoso da conexão duradoura entre o divino e a experiência humana. Por meio de sua influência mitológica, Izanami continua a ser um testamento do poder duradouro de sua narrativa, que pode transcender gerações e moldar como entendemos a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Quanto aos deuses, melhor dizendo, as deusas relacionadas em diferentes panteões, a gente não pode deixar de citar Ereshkigal, que é da mitologia suméria, já tem vídeo sobre ela aqui na playlist sobre os deuses e deusas. Hel ou Hela, que é da mitologia nórdica, que também já tem aqui no canal, na playlist sobre os deuses e deusas. E Perséfone, que é uma deusa da mitologia grega e que também já tem vídeo sobre ela aqui na playlist sobre os deuses e deusas. Os símbolos relacionados a Izanami, a gente lembra que Izanami reina suprema como personificação da criação. E entre muitos símbolos associados a ela, um dos mais proeminentes é o Ama no Nuboko, que é a lança incrustada com joias preciosas. De acordo com muitos mitos, Izanami e Izanagi usaram essa arma para criar as primeiras ilhas. No Japão, né? Outro símbolo poderoso são as ferramentas de tecelagem. E essas ferramentas incluem teares, lançadeiras ou fios, e todos simbolizam a habilidade da deusa de moldar o próprio tecido da existência. Através de sua habilidade como tecelã, Izanami pode criar os padrões e texturas intrinsecados do cosmos, trazendo nova vida e imbuindo o mundo com significado e propósito. Quanto às oferendas comuns, a gente lembra do arroz, o saquê, flores, frutas e rituais de purificação com água são realizados para honrar sua memória e buscar proteção contra espíritos malignos. Quanto aos epítetos de Izanami, Izanami no Mikoto, a senhora que convida, e Kami Muzubi no Mikoto, ou a deusa que une. Bem, gente, a gente já vai fazer uma oração, mas antes de fazer a oração, lembro a vocês que todo o material que eu utilizei para fazer a pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Então aqui vocês vão ver como se escrevem todos esses nomes e vocês podem ir buscar mais material
a respeito do que eu trouxe aqui, tá bom? Então, vamos fazer uma oração para honrar Izanami por Selene de Hecate. Grande Izanami no Mikoto, mãe de todos, criadora das ilhas do Japão, que tua sabedoria e tua força possa me guiar nos caminhos da vida. Ó Mãe Divina, que sofreste por todos nós, purifique as nossas almas e traga paz ao espírito de cada um. Receba essas humildes oferendas como sinal do meu respeito e devoção e me proteja com tua benevolência. Conceda-me harmonia e prosperidade, que tua luz possa iluminar os meus caminhos e que tua memória viva eternamente em nossos corações. Salve Izanami no Mikoto, a divina mãe e guardiã dos portais da vida e da morte. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Aguardo aqui o comentário de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay.